está ali em Mateus, no capítulo de número 13. Você pode abrir a sua Bíblia. Primeiro Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. A gente trabalhou com algumas parábolas que vai estar ali no Instagram ou no canal do YouTube do Ministério Resgatar e Restaurar, a primeira série, a segunda série, e agora nós estamos na terceira série sobre as parábolas de Jesus. Quando você abre o capítulo de número 13, você vai encontrar os versículos de número 44 até o de número 50, e nesses versículos aí é o que a gente vai ministrar e falar no dia de hoje, e eu creio que o Senhor tem algo especial para mim, para você e para toda a igreja dele na face da terra. Pai, a tua palavra aberta, precisamos da tua revelação, do teu Espírito, do entendimento que provém do Senhor. De nós não temos como entender nada se o teu Espírito não nos mostrar. E é por isso que nós oramos agora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Essa passagem aí que vai do 44 até o 50, vai falar na sequência dessa série sobre o resultado do reino. No final desta era, Deus vai ter três povos. Os judeus, que aqui seria o tesouro escondido, a igreja, a pérola, e as nações gentias, aquelas gentias salvas, as nações que entrarão no reino dos céus, a rede. Então a gente tem a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede, aí numa tríade de parábolas, que é uma sequência de entendimento do que Cristo estava ensinando para os discípulos e inclusive chegou e alcançou as nossas vidas. Quero ler com você então esses versículos. Primeiro a gente vai fazer a primeira apanhada dos versículos 44 até 46. Vamos ter uma explicação a respeito dessas parábolas e logo em seguida a gente faz a parábola da rede. O reino dos céus é como tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, o escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pecadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola do tesouro escondido está aí no versículo número 44, apenas um versículo com tanto conteúdo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Se a gente olhar, dá a impressão que a gente está procurando Jesus. Essa leitura rápida e superficial. Só que não tem nada a ver com isso. E para a gente ter um entendimento melhor, a gente vai precisar usar o simbolismo do Antigo Testamento para ajudar nessa interpretação da parábola. O que estava no Antigo Testamento é a sombra daquilo que iria se cumprir, era um direcionamento para o que seria e aconteceria nos outros dias avante, e também um simbolismo da pessoa de Cristo Jesus, que cumpriu todas as outras alianças na íntegra. Então a gente pega um pouco essa contextualização e a gente percebe que o tesouro aqui é a nação de Israel. Abra sua Bíblia
em Êxodo, no capítulo 19. Vai lá para o início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, segundo livro, no capítulo de número 19, no versículo de número 5. Bora folhear junto essa Bíblia, eu vou passar ela aí no celular para a gente poder ler. Não deixe de ler para você entender o que Deus está falando contigo. 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Tesouro é a nação de Israel. Vá lá para Salmos agora. No meio da Bíblia você vai encontrar Salmos no capítulo de número 135. O Salmo de número 135. Verso de número 4. Porque 135:4. O Senhor escolheu Jacó a Israel como seu tesouro pessoal. Então a gente vai ter que usar essa interpretação do Antigo Testamento, nesse simbolismo, para compreender a parábola, aquilo que Jesus estava explicando para a gente. A importância aí da gente estar buscando a Deus, entendendo, estudando as Escrituras Sagradas, para a gente ter uma compreensão melhor. Esse tesouro que se chama Nação de Israel, ele foi posto no mundo para glorificar o nome do Senhor, mas falhou nessa missão e se tornou uma nação escondida, um tesouro que ali era para ser investido e não foi, e era para produzir dividendos, para produzir algo grandioso para Deus. Isso não acontece. E então a gente percebe que na cruz Jesus morreu por todas as pessoas, todas, em geral, independente, mas ele também se entregou de modo muito especial, e esse modo especial foi por Israel. Agora em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 8. O profeta que mais falou sobre a vinda do Senhor e profetizou sobre o Messias, Jesus Cristo. Isaías, capítulo de número 53, muitos já conhecem esses versos iniciais. Eu quero ler com você o versículo de número 8. Com o julgamento opressivo ele foi levado. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Isaías 53, 8. Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos residentes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Aqui comprova que Jesus se entrega por um povo específico, e esse povo é de Israel. Lógico que, por eles não terem cumprido aquele propósito inicial de Deus, nós fomos alcançados. Deus, na soberania dele, já sabia que isso não ia acontecer, e eu e você, que seria a nação gentia, seríamos alcançados por essa palavra poderosa. Louvado seja o nome do Senhor, e obrigado, amados judeus, porque se não fosse através disso, nós não teríamos sido alcançados. Deus então vê a nação de Israel com um olhar diferente. Porém, Deus não deixou de julgar a nação de Israel. Aparentemente essa nação ela foi destruída, mas aos olhos do nosso Senhor, do nosso Deus, ela está escondida, como diz aí na parábola. Ela está escondida e será revelada sim, novamente em glória. Então Deus observa
ela como um tesouro escondido. E um determinado dia, e esse dia está próximo de acontecer, creia nisso, Ele vai estabelecer o reino glorioso por meio dessa nação chamada Israel. Essa é a parábola do tesouro escondido. Amém? Jesus, aproveitando o ensinamento, e ele começa a falar isso para as pessoas. Então agora a gente já tem a noção exata de que a gente não aceita Jesus. Não é a gente que está procurando ninguém para poder se aliançar com nada. O Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Essa compreensão faz com que a pessoa se arrependa dos pecados, peça perdão a Deus, e nesse momento o Espírito Santo vem e dá um esclarecimento para a mente daquela pessoa, e ela então faz uma aliança com Deus por intermédio de Jesus. Se fosse a gente que aceitasse Jesus, esse tesouro escondido era Cristo, e a gente estava procurando loucamente onde é que está Cristo para a gente aceitá-lo. Mas como esse tesouro é a nação de Israel, é o Senhor que se encontra conosco, Deus que me encontrou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para poder convencer a cada um de nós, para que a gente possa estar aliançado com Ele em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, está errado a gente dizer que eu aceitei Jesus? Mas a gente interpreta diferente. Quando a gente é criança, às vezes fala algumas coisas e os pais interpretam. Mas depois que a gente está adulto, tem algumas coisas que não convém mais, né? Então, quando a gente era criança, a gente fala coisas de criança, mas quando a gente já está adulto, a gente fala coisas de adulto. Amém, igreja? Amém. Deus quer amadurecer a gente na fé. Agora bora para a parábola da pérola de grande valor. Versículo 45 e 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola, estou em Mateus 13. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Texto base, Mateus 13, também está no versículo 45 e 46. Essa pérola aqui, se lembra que eu falei no início, que Deus, no final do tempo, teria 3 povos, os judeus, que é o tesouro escondido, a gente já entendeu isso aqui na primeira parábola. Agora a gente vai entender que a igreja é essa pérola do Senhor. A pérola representa a igreja, o povo de Deus, aqueles que estão aliançados com Deus por intermédio de Cristo. A Bíblia vai fazer distinção completa entre judeus, gentios e igreja. A Bíblia deixa clara esses 3 povos. Vamos lá em 1 Coríntios. Você está em Mateus, você vai passar os evangelhos. Atos, Romanos, Coríntios, você encontra 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, e a gente vai ver que a Bíblia faz essa distinção aí entre judeus, gentios e igreja. 1 Coríntios 10, versículo de número 32. Paulo ensinando aos coríntios, falando sobre a liberdade do cristão, ele vai deixar claro isso aqui para que a gente tenha compreensão. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja. O grego aqui visto como gentio, nem para a igreja de Deus. Então a Bíblia está deixando claro para a gente que existem essas 3 diferenças. Os judeus a gente já viu, tesouro escondido, está agora na parábola sobre a pérola. E essa pérola é a igreja. A igreja então dos dias atuais, e sempre foi, quando eu falo desse tempo atual, contemporâneo, a
a gente tem a percepção melhor de que o corpo de Cristo é essa igreja. E quem é essa igreja? Essa igreja são os judeus cristãos, judeus que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, e os gentios, o povo que foi acrescentado para formar essa família de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 11 em diante, a gente tem essa explicação aí clara. Bora lá em Efésios, vai caminhando como se fosse para o final da Bíblia, você vai encontrar o livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 2. A gente vai ler alguns versículos aqui, só para a gente entender um pouco melhor, do versículo 11 em diante. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aqui já dá para entender, não precisa nem seguir. Ele já mostrou completamente os cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo, são os cristãos judeus, e os gentios que eram outro povo, que não conhecia, estava afastado, e aí Deus veio pela grande misericórdia, alcançou esse povo, e eu e você está incluso nessa família. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a gente também percebe aqui nessa parábola que, ao contrário das outras pedras preciosas, algumas pedras, para ela poder tomar forma, ela precisa ser lapidada, precisa ser polida. Mas a pérola não. Se fizer isso numa pérola, ela quebra toda e acabou tudo. Ela não vai aceitar esse tipo de lapidação. Ela vai precisar sim receber um brilho, um tratamento. Por isso que ele traz essa parábola da pérola, porque ele está falando da unidade da igreja. Olha aí, Efésios capítulo número 4, versículos de 4 a 6. A gente estava lá, foi no capítulo número 2. Você passa mais 2 capítulos. Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Unidade. Nós todos somos um em Cristo, e Ele é um com Deus. Então nós somos um com Deus por intermédio de Cristo. Que maravilha! A pérola então é a igreja, é o produto do sofrimento qual Cristo morreu por ela. Cristo morre pela igreja. A pérola aqui é o produto, o fruto do sofrimento de Cristo. E essa pérola é a igreja do nosso Senhor. Você está no capítulo 4 de Efésios, vai para o capítulo 5. Procura o versículo 25 agora. Maridos, 5:25 de Efésios. Ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Oh glória! Cadê os homens para dar um aleluia aí? Glória a Deus! O negócio está pegando em casa, você precisa morrer, irmão, para poder ter vida. A
aqui na minha Bíblia, e você leu comigo, na sua também tem dizendo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí quando está falando sobre morte aqui, é a gente entrar na intercessão do sofrimento, das dores, labutas, e morrer o nosso eu, para que prevaleça a vontade de Deus. Ontem no encontro de homens foi uma bênção isso aqui, porque a gente entendeu e a gente foi com um rosto em pó aqui na frente no altar, e a gente chorou na presença de Deus, porque Ele trouxe essa revelação de que é o homem que tem que assumir as coisas ainda que ele esteja completamente certo. E a gente fez um compromisso da gente estar nesse entendimento de oração e se apresentando diante de Deus todos os dias pela nossa esposa, pelas nossas filhas, pelos nossos filhos e pela nossa casa. Porque essa palavra ela tem um sentido para nós. Cristo fez isso. A pérola é a igreja. Porque a gente morrer por uma pessoa que a gente ama, se colocar na frente para poder o outro não perecer é uma coisa, mas Cristo morrer por aqueles que o odiavam, porque nós outrora éramos inimigos do Evangelho de Jesus, e Ele morre por mim e por você. Esse Jesus é maravilhoso, agradeça a Ele ali agora. Da mesma forma que a pérola vai crescendo gradativamente ou gradualmente, também o Espírito Santo vai convencendo os pecadores, e é dessa maneira que vai acontecendo a formação da pérola. Ela não é visível, ela vai ocorrer lá dentro de uma concha, na ostra, no fundo do mar, no fundo do oceano tem uma ostra, e naquela concha adentrou areia ou qualquer outro resíduo, principalmente areia, e começa a formar uma ferida, e aquele sofrimento, aquelas dores da ostra ali vai gerar uma pedra preciosa chamada pérola. Assim como a gente não está vendo o que está acontecendo no fundo do oceano, o Espírito Santo também está fazendo isso, convencendo as pessoas. Então o processo de formação da igreja não é visível para o mundo. A igreja verdadeira ela não é visível para o mundo. Assim como a gente entende que na Bíblia as nações estão representadas simbolicamente como águas profundas, oceanos. Daniel 7, de 1 a 3, você pode encontrar isso, Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 17, 15. Você vai ver quando fala de mares, oceanos, está relacionado com nações. Então, assim como acontece isso, Jesus aproveita o ensinamento de parábola e diz que num determinado tempo, nós que estamos parecendo que não está visível, Ele vai trazer o esplendor da beleza e vai revelar para todos naquele grande dia. Cristo, então, Ele está trabalhando na formação da igreja. Apesar de todas as investidas, operações ardilosas de Satanás, Jesus Cristo está trabalhando para que a igreja dele seja fortalecida, edificada e cresça em maturidade principalmente. Então, o povo de Deus está ali, entre todas as nações. Se o oceano significa as nações e a concha está lá no fundo do mar e a pérola está formando, assim também a igreja está formando entre as nações para aquele grande dia. Aleluia! E a única maneira, então, de fazer parte dessa igreja verdadeira do Senhor é aceitando o confronto da palavra, ter um arrependimento verdadeiro e acreditar, crer, ter fé
que não existe salvação fora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma parábola aí cheia de revelações abençoadas do Senhor, e alcançou o povo dele, porque os demais que não eram povo não entenderam nada a respeito da parábola, ainda continuam pregando errado até hoje. Por certo que todos os cristãos verdadeiros devem se identificar com alguma congregação local, isso é fato, onde a gente possa se reunir, a gente que eu faço parte desse povo, para adorar a Deus e servi-lo toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, de todo coração. E aí vão ter diversas congregações locais, mas somos um só povo. E aqui eu estou falando do crente verdadeiro, estou falando do evangelho genuíno, estou falando de uma fé saudável. Amém? Se o tesouro escondido era o povo judeu e a pérola é a igreja, bora agora para a parábola da rede, para a gente poder entender que o Senhor também salva um outro povo e vai participar em glória do reino dos céus. O reino dos céus, versículo 47, é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, Mateus 13, os pecadores, ou melhor, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 47 a 50, então, a gente lê. A pregação aqui do Evangelho no mundo é como uma enorme rede, e vai pegar todo tipo de peixe. Pregou o Evangelho, a rede é lançada. Muitos peixes vão entrar nessa rede, pequenos, grandes, bons, ruins, uma diversidade grande. Dependendo do local, então, a grande vai ser a diversidade. Alguns peixes desses são bons, como diz o texto, e outros são ruins, outros são maus. O texto é claro quando ele fala sobre isso. Está separando aí dois grupos. A igreja que professa a respeito dessas coisas relacionadas com o cristianismo, ela vai ser constituída então de verdadeiros e de falsos cristãos. A gente viu a parábola do joio outrora. Então aqui ele faz o contexto com a parábola anterior, porque ele vem ensinando os discípulos através de um entendimento de 7 parábolas, acrescenta mais uma para elucidar, trazer um entendimento melhor e fazer com que eles tenham certeza do que Cristo pregou nas 7 outras, e no final ele ilustra com uma nova passagem bíblica que a gente vai ter a oportunidade de ver no domingo que vem. Então aqui ele está falando que a igreja que professa a respeito de Jesus Cristo, ela vai ter falsos e verdadeiros crentes. Os cristãos aí vão estar misturados nessa igreja. A igreja da igreja local, o Ministério Resgatar e Restaurar, mas é o povo de Deus que a gente já viu em conforme com as demais parábolas. Então quando a gente fala igreja, está falando sobre esse povo, é essa pérola aí. Então possa ser que na hora que o examinador olha e fala, essa pérola aqui é falsa. É isso que ele está comentando, Jesus está ensinando para os discípulos dele. Os salvos entrarão no reino dos céus, enquanto os não salvos serão lançados no fogo do inferno. Acabou. Fim, papo.
Quem entendeu a mensagem, se arrependeu e confessou Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador, Reino dos céus. Quem o rejeitar, se orgulhar, ter vaidade, achismos, filosofias humanas, pensamento ideológico, não querer se humilhar diante de Deus e não teve entendimento que depois desse corpo físico a nossa vida continua, será lançado junto com os próprios pecados para o inferno e vai queimar eternamente. Essa é a parábola. Tem alguém que não tem aliança com Jesus e quer fazer nessa noite? Não precisa levantar sua mão, não, porque com essa palavra aqui, meu irmão, falta a perna para a gente ficar em pé. Não, venha como você está e fique como você está. Deus é um Deus de amor, Ele me ama tanto. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus é um Deus tamanho de bondade e misericórdia que eu duvido que Ele vai fazer isso com alguém. Amado, abra a Escritura Sagrada e aquele que não está aliançado e não quer compromisso com o Senhor vai perecer no inferno. E Ele diz aqui, no versículo número 50, fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Não tem como se matar, não tem como parar o sofrimento. E essa fornalha ardente, que é o inferno, vai estar acrescido de todo julgamento de cada palavra proferida e todo pecado. Eu não sei se vocês estão tendo entendimento que eu estou tendo. Agora, para nós que somos igreja, a gente sabe e discerne, mas existe o quarto homem na fornalha ardente, como um simbolismo que Deus, através de Cristo, nos tirou do lamaçal das trevas e do inferno para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em graça, em vida, em salvação. Aleluia! Oh, glória! Quem pode suportar essa palavra? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que em parábolas é só para os crentes. Apocalipse 20:15, vamos abrir. Apocalipse 20:15. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados na piscina de tobogã. Sabe qual foi essa leitura que eu fiz? O Evangelho da prosperidade, o Evangelho do positivismo, do coaching, de uma teologia completamente demoníaca e maléfica. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, fim de papo. Oh glória! É noite de conversão. Só que as demais parábolas já tinham sido ministradas e a semente já foi. Oh, louvado seja Deus! Maravilha do Senhor. Cabe a Ele agora, através do Espírito, convencer cada um de nós. Eu ouvindo essa palavra, digo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida.
que eu não fique com meus ouvidos tapados, com comichão para ouvir só o que eu quero, e que eu tenha sensibilidade para poder me quebrantar logo na tua palavra, na tua presença, quando o Senhor falar comigo e eu saber que eu preciso me arrepender todos os dias, me humilhar diante de Ti, todos os dias. E aí então, quando Jesus completa essa parábola, ele pergunta a seus discípulos se haviam entendido. A gente nem leu, vamos ler agora. Deixei para o final. Então perguntou Jesus. Olha que Jesus está perguntando para mim e para você através da palavra. Mateus capítulo 13, versículo 51. Jesus está falando comigo e contigo através da palavra dele agora. Vocês entenderam todas essas coisas? Eles naquele momento responderam com convicção: sim. Sim, responderam eles. Foi revelado o Reino dos Céus. Pastor, lá na sua igreja tem revelação? Sim, tem. Vamos por aqui. Vocês entenderam o que Jesus está falando? Sim. Revelação. Porque se não entenderam, não foi revelada a palavra. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de fogo tem revelação, meu irmão. Se não entendesse, tinha preocupação. Que o próprio Deus se comunica com a gente através das Escrituras Sagradas, meu irmão. E essa palavra é poderosa para nos libertar de nós mesmos. Nós somos ruins demais, maus, queremos praticar toda sorte de pecado, mas o Espírito Santo nos convence e não nos deixa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Jesus é maravilhoso, lindo. Feche seus olhos e se envolva com a presença do Espírito dele, agradecendo pelo que ele tem feito nas nossas vidas, irmãos. Ele tem nos convencido todos os dias, não deixado a gente perecer. O Espírito Santo de Deus não nos deixa, irmãos, perecer. A palavra de Deus é poderosa para libertar, para curar, para salvar, e ele faz isso todos os momentos. Está tendo cura nessa hora profunda nas nossas almas, nessa igreja, né? Quem está ouvindo, é uma libertação dos desvios doutrinários. Deus está nos alinhando a igreja verdadeira para os dias finais, para Jesus voltar e recolher o povo dele. É noite de cura, libertação e salvação. É tempo de salvação e é chegado na minha e na sua vida. Agora que entenderam, então eu paro para pensar que todo entendimento implica numa responsabilidade. Agora que você entendeu, então não pode ficar na mesma posição que estava, ou estagnado, ou parado, ou sentado, ou acomodado. Precisa se posicionar, precisa assumir responsabilidades. Deus está chamando a igreja dele para responsabilidade no reino. Não entendeu? Sim. Então agora assuma a responsabilidade. Estava ensinando para os discípulos: vão, pregue o evangelho, cure enfermo, expulse demônio, proclame o ano aceitável do Senhor, ande numa vida de santidade, de testemunho. Faça a diferença no ambiente que você estiver. Estude as Escrituras Sagradas, leia as Escrituras Sagradas, ande com o povo de Deus, não se contamine com as coisas desse mundo, não queira entrar em situações pecaminosas, se afaste do mal, das pessoas, dos lugares, dos ambientes que estão contaminados, poluídos, cheios de pecado. Vocês são o meu povo, uma pérola. Jesus.
para melhor instrução e esclarecimento, Jesus conta a última parábola, versículo 52. Ele lhes diz: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Domingo que vem eu te ensino isso. Você ficar com vontade de voltar. E você ficar com vontade de orar pelo seu pastor para ele poder ter uma revelação clara daquilo que Deus quer comunicar para a gente. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Porque para a gente ter entendimento do que Deus está falando e se converter, não vai ter outra maneira senão ter intimidade com o Espírito dele. É tempo da igreja buscar em oração o Senhor, dialogar com Ele, saber dele as coisas, ter direcionamento dele, ser admoestado, confrontado, repreendido por Ele, ser disciplinado, cuidado, zelado, protegido, provido, promovido, ser abençoado, receber as promessas que já estão disponíveis para nós nas hostes em Cristo Jesus, como está em Efésios capítulo número 1, para que nós possamos ter o entendimento da altura, largura e profundidade e da complexidade da graça do conhecimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e por isso corremos para o alvo, e esse alvo é Cristo. Não que já tenhamos alcançado coisas, mas olhamos para aquele que é autor e consumador da nossa fé, para ter um fortalecimento, uma maturidade como igreja, para não ser enganado pelos falsos. E quando a gente está com a igreja fortalecida com os verdadeiros, os falsos, eles não se sobressaem. Alguns deles vão ficar e vão ser convertidos, mas só Deus sabe. Às vezes aquela pérola não tinha aquele valor mesmo, mas ela vai alcançar a salvação. Mas para Cristo todos têm um valor especial, por isso que Ele não atribui o preço da pérola, Ele só fala sobre a pérola, e fica na sua imaginação quanto é essa pérola. Aquele que muito deve, muito ama. Eu sei onde eu estava e da onde Cristo me tirou. Então a minha responsabilidade para com Ele é porque eu tive esse entendimento que Ele mesmo me concedeu. Eu te convoco para estar orando nesse momento. Tem muitas coisas que a gente não orou na semana anterior e precisamos orar nessa semana que inicia hoje. E o entendimento das parábolas, a gente está orando em relação às coisas que Deus está possibilitando, promovendo e querendo no reino. Ele não está nos chamando para orar as nossas necessidades, o que a gente precisa e as nossas labutas. Ele está nos convocando para a gente estar orando aquilo que é para a glória dele. Como consequência, as bênçãos vão ser dispensadas para cada um na proporção da fé e daquilo que ele sabe que a gente vai ficar mais firme e não vai se perder. Então é claro que você já deve estar pensando aí tantas coisas do rei. Se você não está pensando em nada, é sinal que sua vida de oração está terrivelmente fraca. Porque quando a gente fala orar, já vem uma lista de coisas. Esqueça as suas necessidades agora e ore pelas necessidades das outras pessoas.
Só na igreja aqui já tem diversas outras pessoas, irmãos em Cristo e irmãs. Você pode orar pela vida dessa pessoa e aquele que congrega conosco. Porque ele falou também sobre essa composição de localidades onde Cristo tem discípulos diferentes, em tempos diferentes. Deus não te plantou aqui para você estar orando todo dia pela igreja que está no outro bairro. Mas Cristo te plantou aqui para você estar orando todo dia pelo povo dele. Aí alcança a igreja do outro bairro. Deus colocou algo específico, você vai orar pela igreja do outro bairro. Agora, se você está orando direto pela igreja do outro bairro, você é da outra igreja, não é daqui. Deus abençoe e fica lá. Porque Deus sabe onde é que vai te plantar para crescer. Amém? E esse entendimento nos dias de hoje está muito difícil por causa dos falsos mestres e falsos profetas que estão disputando a ovelha. Disputando ovelha, para com isso. Vai ganhar algo onde ninguém ganhou ainda e monta uma igreja lá de gente que não conhece. Viaja com sua turma de evangelista para a janela 1040 e ganha as almas todas para você não disputar mais com ninguém. As igrejas outras estão inchando. As grandes empresas, franchises, da fé. É uma franquia da fé. Os grandes absorvendo os pequenos, dizimando as igrejas pequenas. Mas a igreja verdadeira não é dizimada, sabe por quê? Porque elas estão em Cristo, não na denominação. Posso ouvir glória a Deus? Fica de pé para a gente orar, que tem alguma coisa para a gente poder interceder e fazer nesse momento em prol do reino de Deus. Você faz parte da igreja verdadeira do Senhor e nós, em unidade, somos a pérola. Não se acha que você é essa pérola sozinha de valor e grandiosa, essa pedra preciosa. Não, ele fala pérola à igreja. Eu e você só somos pedras preciosas e valorosas quando estamos em unidade. Então você vai dar a mão ao seu irmão e irmã e dizer para Cristo, através desse simbolismo que você está dando a mão aí, que nós juntos somos a pérola do Senhor. Você pode fechar o corredor se você quiser. Nós somos um em Cristo. Um só corpo, independente da denominação. Um povo separado para a glória do Senhor, independente da placa denominacional. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo. E vamos orar nesse momento.